Olá, sou o professor Gumercis. Vamos dar continuidade à carta aos Gálatas, estudo 3. Sou professor da Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista Ebenezer, na 1206 Sul. Temos EBD todos os domingos a partir de 8 horas, 8h30 horas. E eu sou professor da classe de adultos, juntamente com minha esposa Miriam e pastor Carlos. Na aula passada nós falamos sobre a autoridade apostólica, né, do apóstolo Paulo. Ele defende a sua autoridade apostólica. Hoje vamos falar sobre o versículo 6, Gálatas 1:6, onde o apóstolo Paulo faz um protesto contra os Gálatas, porque eles estavam afastando daquele que os chamou à graça de Cristo para outro evangelho. O que estava acontecendo? Ele pregou lá aos Gálatas a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, e ao sair de lá, os judaizantes foram lá, né, os apóstolos judaizantes, falsos apóstolos, para dizer para eles: olha, o que o apóstolo Paulo disse aqui, não, está errado. Vocês precisam ter fé e, além da fé, precisam cumprir a lei, precisam circuncidar-se. E o apóstolo Paulo escreve a carta para corrigir essa distorção dos judaizantes que queriam voltar ao judaísmo. E primeiro ele defende a sua autoridade apostólica, porque ela estava em jogo. Como é que o apóstolo fala uma coisa, chega um falso apóstolo, fala outra, e as pessoas vão acreditar no falso apóstolo? Então não está acreditando no apóstolo verdadeiro. Então ele defendeu sua autoridade apostólica, primeiro dizendo que ele foi revestido de uma autoridade divina, dada por Deus. Ele é o verdadeiro apóstolo, é o apóstolo que devemos ouvir. E qual é o perigo de tudo isso? De acreditar que além da fé em Cristo eu preciso cumprir a lei para ser salvo? Qual é o perigo? Veja bem, você está diante de um credor, você tem uma dívida impagável perante ele, uma dívida que você não dá conta de pagar. Esse credor é compassivo, é misericordioso, ele é bondoso, ele chega para você e fala: eu já mandei pagar a sua dívida. Aí você fala: não, eu não acredito, eu vou trabalhar para pagar. Mas você vai trabalhar até morrer porque a dívida é impagável. Vai morrer devendo, porque você não aceitou o perdão da dívida. Esta é a condição do pecador perante Deus. Todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23 por ali. Todos ofenderam a Deus. Ninguém conseguiu atingir o padrão de Deus, porque é altíssimo. O padrão de Deus deve estar de acordo com a sua santidade. Qual é a solução para o pecador? A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então o destino do pecador é a morte. Ela diz também que sem remissão, sem morte, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então Deus mandou seu filho morrer, derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Aí eu chego e falo: não, eu vou trabalhar para ser salvo, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer boas coisas, eu vou fazer boas obras. Eu vi alguém dizendo que ia trabalhar bastante para conseguir a salvação. Vai trabalhar até morrer e não vai ser salvo, porque você não está acreditando na suficiência de Cristo. Falamos hoje em nossa lição de hoje sobre Cornélio, citamos o exemplo dele. Era o homem que dava esmolas, fazia jejum, homem que orava, temente a Deus, mas Deus mandou o apóstolo Pedro ir lá em Cesareia para pregar o evangelho da salvação para ele, porque faltava algo, faltava crer que os seus esforços, as suas esmolas, tudo que ele fazia, suas orações, não eram suficientes para conseguir a salvação. Somente a fé em Cristo, somente crer que o sacrifício dele é suficiente para pagar o meu pecado. Esta é a única solução para o pecador. É por isso que o apóstolo Paulo estava preocupado, porque o destino dos Gálatas estava em jogo. Portanto, eu quero que você entenda isso hoje, que você é pecador.
que você ofendeu a Deus e que não há outra solução para você, senão você crê que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para perdoar os seus pecados. Você precisa reconhecer os seus pecados, colocar diante de Deus e crer que o seu sacrifício é suficiente, para que você possa, a partir daí, receber o Espírito Santo de Deus e viver uma vida nova. E a lei? Eu não preciso cumprir mais nada, eu não preciso fazer mais nada. Não, o apóstolo Paulo nunca ensinou uma graça barata. Quando ele falou que assim como abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ele ficou preocupado em alguém pensar que, olha, então recebo o perdão e tchau, tudo bem? Aí ele falou: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que haja mais graça? De jeito nenhum. Ele responde: de jeito nenhum. A graça não é barata. Eu recebo a salvação de graça, mas viver a salvação vai me custar caro, como custou para o próprio apóstolo Paulo. Quem conhece a vida dele sabe disso. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui. E próxima aula vamos falar mais sobre isso. Eu preciso cumprir a lei? Eu preciso ver uma vida justa depois de receber a salvação? Ou eu não preciso fazer mais nada porque já está tudo garantido? Vamos falar sobre isso, tá? Vamos fazer esse paralelo entre a graça de Deus e as boas obras. Até lá!